Começaram a se concentrar agora no centro de Buenos Aires para um novo protesto contra o governo. Turismo y deporte, afuera. Ministerio de Cultura, afuera. Em meio a uma crise econômica com a maior inflação em 30 anos, Esta é a Argentina há 100 anos atrás. Era um dos lugares mais ricos do planeta e um país tão economicamente poderoso e avançado que se esperava amplamente que se tornasse um rival econômico dos Estados Unidos. Mas então, algo deu errado e a Argentina começou um longo declínio econômico que tem piorado cada vez mais desde então. Seus últimos 100 anos são uma história de 9 falências, hiperinflação e crise econômica constante. E hoje, a Argentina está se aproximando novamente do limite de um colapso econômico. Mas como um país passa de um gigante econômico a motivo de piada? Por que está preso em uma crise sem fim e pode algum dia sair dela? Este é o declínio da Argentina. Embora isso agora seja em grande parte esquecido, há 100 anos atrás, a Argentina era uma verdadeira potência econômica. No seu auge, no final dos anos 1920, era uma das economias que mais crescia no mundo por 5 décadas seguidas. Tinha um PIB per capita em um nível semelhante ao da França ou Canadá e era um dos principais destinos globais para investimentos e imigração. Também era amplamente vista como a próxima superpotência econômica que havia encontrado o segredo para um crescimento explosivo e que estaria competindo pela dominância sobre o continente com os Estados Unidos. A base de seu sucesso estava na agricultura. Graças a ter uma das regiões mais férteis do planeta, as Pampas, a Argentina conseguiu se transformar em um celeiro global. E numa época em que o mundo estava faminto por commodities e pagando um alto preço por elas, a Argentina estava feliz em fornecer. E enquanto as commodities estavam saindo, as pessoas estavam entrando. Em sua busca pelo desenvolvimento econômico, a Argentina decidiu se tornar o país mais pró-imigração do mundo. E assim, abriu suas fronteiras para literalmente todos e até se ofereceu para pagar as pessoas pela jornada ao país. E porque tinha uma economia em expansão, políticas favoráveis aos negócios e salários mais altos que a maioria da Europa, isso resultou na grande onda de imigração europeia para a Argentina, quando milhões de europeus da Itália, Espanha, Portugal e outros países decidiram começar suas novas vidas no Novo Mundo. Investir dinheiro é crucial por várias razões. Primeiramente, ajuda a combater os efeitos da inflação, garantindo que seu poder de compra não diminua ao longo do tempo. Por isso, hoje trouxe a Múltiplos Investimentos, parceira do canal. A Múltiplos é uma empresa de consultoria de investimentos independente. Ela ajuda você a investir com inteligência, pagar menos impostos e organizar seu planejamento financeiro completo para que você atinja seus objetivos financeiros e conquiste sua liberdade financeira. Durante o processo, você passará por uma avaliação da sua situação e terá sessões regulares de acompanhamentos com seu planejador financeiro, além de tê-lo sempre à disposição. A gestão do seu patrimônio é realizada pelas plataformas das 2 principais corretoras do mercado, XP e BTG, proporcionando acesso a centenas de opções de investimento para todos os perfis de investidores. Ao investir com a Múltiplos, você ainda recebe um cashback mensal diretamente na corretora, pois eles não recebem comissão pelos produtos indicados, garantindo a isenção do conflitos de interesse.
Você, ouvinte do canal, ainda recebe 10% de desconto no valor de entrada. Se interessou? Abra o link na descrição e preencha o formulário, que um dos planejadores da Múltiplos entrará em contato o mais breve possível. De 1870 a 1914, a população da Argentina quadruplicou e sua economia se beneficiou dos trabalhadores, agricultores e empresários que estavam chegando ao país. Buenos Aires era apelidada de Paris da América do Sul, por ser a capital cultural do continente, e a Argentina ficou famosa como uma espécie de equivalente aos Estados Unidos. Uma economia em expansão, aberta a imigrantes e cheia de oportunidades, onde qualquer um poderia fazer fortuna e construir uma nova vida para si. No início do século XX, o hype em torno do sucesso da Argentina estava no auge. Era o lugar onde as coisas estavam acontecendo, onde, se você investisse, era impossível não obter lucro, e onde um novo gigante econômico estava nascendo. Junto com uma localização geográfica estratégica e vastos recursos, incluindo gás natural, ouro e petróleo, o sonho argentino estava a todo vapor e o futuro parecia brilhante. Mas esse futuro brilhante nunca chegou. A Argentina nunca se tornou a superpotência econômica que deveria ter se tornado e, em vez disso, é uma economia que está constantemente desmoronando e lutando pela sobrevivência. Então, o que deu errado? Bem, a explicação é que a Argentina, ou, melhor dizendo, seus líderes, têm um histórico de tomar decisões terríveis que levaram o país do topo até o fundo do poço. Então, é isso que aconteceu. O fato é que a base de seu sucesso não era muito saudável desde o início. Como os Estados Unidos, a Argentina tinha um grande território adequado para a agricultura que estava sendo tomado à força dos habitantes nativos e entregue a colonos que deveriam transformá-lo em terra arável. Mas, ao contrário dos Estados Unidos, onde a terra era distribuída entre um grande número de agricultores independentes, o governo da Argentina vendeu a terra para um pequeno círculo de fazendeiros e rancheiros já ricos. Esta elite econômica estava ganhando muito dinheiro, mas como não tinha concorrência, não sentiu a necessidade de inovar ou expandir. E assim, a Argentina nunca desenvolveu realmente outros setores da economia. Quando a Grande Depressão atingiu nos anos 1930 e a demanda global caiu, não tinha mais nada em que se apoiar. Enquanto isso, o mundo estava mudando rapidamente e agora era a indústria que estava enriquecendo as nações e não mais a agricultura. Mas a Argentina dependia tanto de sua agricultura por tanto tempo que não tinha mais nada e rapidamente começou a ficar para trás. E, para piorar as coisas, nos anos 1940, um golpe militar deu à Argentina um novo líder, Juan Domingo Perón. Que tinha uma ideia completamente diferente de como consertar a economia. Inspirando-se tanto no fascismo quanto no socialismo, Perón acreditava que o problema da Argentina era que estava muito envolvida na economia global, que estava exportando demais e que tinha muito capital estrangeiro. Sua solução era tornar a Argentina completamente autossuficiente economicamente, efetivamente se isolando do resto do mundo. E assim, enquanto a economia mundial estava passando por sua era dourada do boom econômico pós-guerra, impulsionada por uma globalização sem precedentes, a Argentina estava indo na direção exata oposta, fechando-se, impondo tarifas, restringindo suas exportações, expulsando investidores estrangeiros do país e nacionalizando setores inteiros da economia. E mesmo que Perón tenha sido deposto por outro golpe militar nos anos 50, sua ideologia não foi embora. E isso incluía subsídios sociais e de bem-estar extremamente generosos para os pobres e a classe média,
que tinham seus benefícios. Sob Perón, a classe trabalhadora da Argentina tinha os salários mais altos de toda a América Latina e uma qualidade de vida muito alta em comparação com seus vizinhos. Mas isso foi um erro terrível. As indústrias estatais eram tão ineficientes e os gastos do governo eram tão altos que, em 1950, a Argentina já estava seriamente endividada. E quando as coisas começaram a ir ladeira abaixo, o governo fez outra decisão terrível. Começou a imprimir dinheiro, muito disso. E assim, a Argentina experimentou a hiperinflação pela primeira vez. Nos anos 80, a inflação estava tão fora de controle que chegou a 200% por mês. Essa era uma era de prosperidade sem precedentes para o mundo, mas não para a Argentina, que, apesar de ter todos os ingredientes para o sucesso, estava se tornando cada vez mais pobre. E as coisas não melhoraram muito desde então. O governo manteve a mesma abordagem de isolamento e protecionismo e, desde os anos 50, a Argentina entrou em default de sua dívida soberana 9 vezes. E agora, a economia argentina está à beira do colapso mais uma vez, com inflação a mais de 50% ao ano e a pobreza em alta. Então, por que a Argentina ainda está nessa posição? Bem, é um ciclo vicioso. A economia desmorona, então o governo imprime mais dinheiro, o que causa mais inflação, o que leva a mais pobreza, o que faz com que o governo gaste mais dinheiro, o que causa mais dívidas, o que leva ao default, o que destrói a economia e assim por diante. Mas pode a Argentina algum dia sair dessa armadilha? Bem, é difícil dizer. Como vimos, as razões para o seu declínio econômico são complexas e profundamente enraizadas na história e cultura do país. Mas, em teoria, a Argentina tem todos os recursos e o potencial para se tornar uma economia próspera mais uma vez. Sua localização estratégica, vastos recursos naturais e força de trabalho qualificada são todos ativos que poderiam ser usados para transformar a economia. Mas isso exigiria uma mudança radical na forma como a economia é administrada. Uma mudança que teria que ir contra décadas de protecionismo e má administração. A verdade é que a Argentina já foi uma terra de oportunidades e sucesso, e poderia ser novamente. Mas primeiro, precisa aprender com os erros do passado.